A vida lá fora ficou distante para grande parte da população a partir da chegada do coronavírus. Já são mais de 6 meses em casa, com poucas experiências no exterior, fora de casa, né? Algumas incursões necessárias e a gente, corre pro ninho. Isso, claro, se você não faz parte da galera que lota praias, bares e afins. Em alguns casos, na verdade, com ou sem pandemia, para muitas pessoas, sair de casa já é complicado. Tem gente que não aguenta muito compartilhar aglomeração em nenhuma situação. Mas todos, agora, nesse novo cenário, vamos ter que, em algum momento, passar pela experiência do retorno. Esse retorno gradual que começa a acontecer. Os especialistas definem isso como síndrome da cabana, as dificuldades dessa volta ao convívio social. Fabiola, quão confortável você está para sair de casa? Não muito. Não muito. Eu tive até que sair, a gente estava falando na live agora há pouco, né? Eu precisei sair mesmo para ir ao dentista. E foi bem complicado, assim, a princípio esse pânico, né, normal e natural e que a gente tem que ter muito cuidado, né, com todas esses protocolos que a gente tem que ter, do álcool, de estar limpo, de não levar a mão aos olhos, de lembrar disso o tempo inteiro, de você sair, ver todos os seus passos, né? Me deu uma certa ansiedade essa saída, assim, para ir ao dentista, ainda mais o dentista que vai colocar a mão na sua boca, sabe? Você passa um filme na sua cabeça de possibilidades negativas que podem acontecer, mas você sabe que aquela pessoa está preparada para te cuidar, né? Que os médicos não puderam parar, né? Pararam o que podia. Uhum. Então foi um pouco assustador essa saída e dar de novo com o mundo, né? Ver quem está preocupado e quem não está, né? Ver as aglomerações acontecendo também. Isso me deu uma angústia em saber que tem gente que está totalmente despreocupada com isso. Mas eu não me enquadro na síndrome da cabana, não, assim, eu precisei sair mais umas 2 vezes pontualmente, porque coisas de casa que aconteceu, quebra uma coisa, um cano, tivemos que resolver, mas eu tô evitando ao máximo. Eu agora tô gravando o Sob Pressão, que vai ser uma homenagem, inclusive, aos profissionais de saúde, né, são 2 episódios, e vou até o Projac gravar agora nessa semana, com todos os protocolos, né? Milhões de reuniões e cuidados e tudo. Mas é apavorante, né? Porque a pandemia está aí, ela não vai embora tão cedo, a gente sabe. E novas maneiras de você conduzir seu dia, né? Por mais que venha uma vacina, eu acho que a máscara veio para ficar, eu acho que, inclusive, esse cuidado todo com a higiene dos alimentos, de lavar a mão, isso também vai eliminar outros tipos de bactérias, outros tipos de vírus que a gente acaba pegando, porque... Quem aqui, né? Eu lavava as latas, sabe? Já tinha essa mania, mas você lavar um pacote de biscoito, lavar as coisas, assim, isso não era uma coisa natural. E que eu acho que é um ponto positivo pra gente, assim, na nossa saúde. Se a gente conseguir, quer dizer, eu acho que daqui pra frente tem que ser assim. Eu estava concordando aqui com o Fabiola, a gente falou sobre esse lance das latas hoje, né, na reunião de pauta. E as coisas vão mudando mesmo, coisas vão ficar. Eu fiquei viajando, cara, o quanto já... Assim, todas as hecatombes e pandemias que a humanidade foi passando e todas as mudanças que foram vindo, né, em termos de higiene, de conhecimento e de tudo, assim. Esse lance da máscara, por exemplo, eu até comentei com as meninas hoje. Eu sempre achei muito interessante, eu sempre usei máscara quando eu estava doente, gripada. Tem uma foto minha, tipo, no estúdio, ano passado, gravando meu disco Matriz, enquanto ninguém nem pensava nisso. Eu cheguei no estúdio, eu estava muito gripada, e eu cheguei de máscara. E a galera no estúdio ficou meio assim, o que é isso? Ela está com alguma coisa doente, absurda. Eu fiz, não, eu só tô gripada. Sim, eu só tô... Só que, e aí eu me lembrei, tipo... dos povos orientais, né? No Japão isso já é uma cultura que eu acho que é um super cuidado com o outro, inclusive de respeito. Tipo, ninguém é obrigado a pegar minha gripe, né? Mas, então eu acho que eu usar máscara quando eu tô doente, eu acho que é um sinal de respeito para com
para com as pessoas, assim, sabe? Claro, claro. Mas só observar uma coisa, nós nunca ficamos tanto tempo reféns de uma pandemia, porque houve outros episódios. Ebola, a gripe árabe. H1N1. Essa é a primeira que faz com que a gente fique tanto tempo. Então, realmente, pode ser que esse cenário que o Christian pintou, eu já tive conversas com a Roseli Saião, é um cenário muito, muito próximo do que ela vê acontecendo, por exemplo, com adolescentes, que podem ficar com na nossa duas geração, uma. né? Ou ficar com pânico de sair, ou depois também, quando sair, querer sair. A Vera. Ouvindo vocês todas falarem e ouvindo você agora falar desse nosso tempo, né, de pandemia tão longo, eu acho que a gente viveu um choque inicial, né? Eu acho que todos nós vivemos choque inicial e teve um excesso de medo, um excesso de cuidado. Eu, por exemplo, no início da pandemia, quando eu entrava no elevador, eu prendi a respiração, eu ia de apneia. Ainda bem que eu morava no 3º andar, que agora eu me mudei, né? Mas eu ia de apneia. Então, assim, era muito medo de tudo. Mas eu acho que o ser humano, ele tem uma capacidade de adaptação. Eu acho que a gente está vivendo um período de adaptação para uma nova realidade. O que seria essa nova realidade? O que eu estou vendo? É a gente entender que máscara, cuidado com o alimento, como a Fabiola falou, que a gente não tinha antes, distanciamento social, esse cuidado vai fazer parte das nossas vidas, né? O que eu acho é que, dependendo do seu estado psíquico, você vai potencializar coisas boas ou ruins. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu, por exemplo, inclusive é o seguinte, o desconforto que a gente tem quando sai na rua hoje, o medo que a gente ainda tem quando sai na rua, quando faz uma coisa ou outra. Eu fui para a Serra, no Rio, fui de carro, de São Paulo para lá, para ver minha família. Esse desconforto que a gente tem em sair, não acho que significa síndrome da cabana. Agora, por exemplo, até uma questão que vocês vão analisar também junto comigo. Eu tenho uma amiga que está conhecida, que está no interior, isolada há 4, 5 meses. É assim, um medo muito grande de tudo. Eu acho que ela tá com medo de enfrentar a vida dela e tá justificada. Ela tá usando isso como justificativa. Também. Entendeu? Então, acho que tem pessoas que também podem viver isso. E eu também tenho um outro amigo que tá numa paranoia como no início da pandemia, ou pior. Então, assim, ele faz o teste, a casa dele inteira faz o teste do PCR toda semana, gasta uma fortuna por teste por mês, a mão é toda ferida de álcool gel. Ixi. Nossa. Então, assim, é um excesso. A gente tem que progredir nessa adaptação. Não, é que assim, quem somos nós para julgar? Aparentemente é um excesso. Ao mesmo tempo, a doença não acabou. E no Amazonas o número voltou a crescer. Então por exemplo, eu me coloco como a sua amiga do sítio. Eu só não estou no sítio porque eu não tenho sítio. Não. Porque a gente tem que tocar o saia justa e eu tive que estar aqui. Mas olha só, Astrid, é completamente diferente. Então eu não soube me expressar direito em relação a ela. É completamente diferente. Não tem contato com o ser humano. Tá com medo mesmo. Agora, com pessoas. Sim, mas esse medo eu acho natural da gente ter ainda. Por isso que eu falei, esse medo não significa síndrome da cabana. Eu medo é natural. Medo, não me paralisa. Mas é natural, né? O problema é você ser paralisado por esse medo. Mas a gente falando dessa coisa das praias, viralizou muito essa semana, né, essa imagem das pessoas nas praias no Rio de Janeiro, e eu vi uma discussão muito grande no Twitter das pessoas falando, e queria jogar também isso pra vocês. Não tô aqui defendendo, eu acho que cada caso é um caso, mas eu acho que a gente também não tem que tomar cuidado pra não entrar num lugar classista, porque a gente tem as nossas casas, tem um espaço, tem ali um quintal, um lugar pra tomar sol, e a pessoa que tá lá na favela, que mora com 10 pessoas, numa casa pequena, que não tem pra onde sair, com um governo que totalmente abandona essas pessoas, eu acho que também não dá pra gente ficar só julgando a galera que tá na praia, porque também tem esse outro recorte social, né? Vou discordar geral. Eu concordo que tem um monte de gente aí que não tem onde ficar. Mas eu não sei se a galera que tá na praia... Tô jogando, não tô defendendo, no Calçadão, no Close, né? Nas entrevistas, no noticiário, essa galera não me parece. A galera que está indo de carro para a praia aqui em São Paulo,
provocando trânsito para Sim. descer a Serra Absurda, não me parece casos um e pessoal casos, que não Astrid. tem onde ficar em casa, Gabi. Eu também tô louca para dar um mergulho na praia, mas a gente tem que pensar no coletivo, porque fato é, tá difícil? Tá, mas a doença ainda tá entre a gente. Fabiola, na live, estava falando que saiu para ir ao dentista com medo e que ficou chocada de ver as pessoas na praia, jogando um vôleizinho. Não, e era o lugar mais, assim, cheio. Assim, você passava pela orla aqui, era a galera como se nada houvesse mesmo. E muita gente sem máscara. Eu acho, poxa, é o princípio de cuidado com o outro, né? Não faça pro outro o que você não quer para você. A gente já começa por aí. E é um cuidado que você tem que ter, porque é real, é totalmente invisível o seu inimigo. E ele pode te destruir, como ele pode passar por você e você nem saber que teve. Pois é. Né? Então, assim, é diferente de como é legal vai a gente agir, ele falar é isso. totalmente inesperado. É uma loucura, eu acho uma loucura. É óbvio que a gente não pode paralisar. Ter medo eu acho muito saudável, porque se a gente não tem medo das coisas, a gente se arrebenta. Total. Total. Então, eu tenho medo, Verdade. sim, acho normal ter medo, acho que a gente não pode paralisar. Estou voltando ao trabalho com todos os protocolos. Se me garantem, se eu me garanto, se eu sou organizada, se eu vou sair do meu trabalho e ir direto para minha casa, eu não vou comprometer os meus colegas. Né? Então, assim, tem todo um cuidado que você tem que ter, real com o outro, assim. Disciplina, e respeito, e empatia, e todas essas coisas, né? E várias paradas. É tentar achar esse equilíbrio, né, Fabiola? Tipo, eu também conheço gente, que nem as meninas falaram, que tá nesse lugar de um medo de não sair de casa, que tá uma parada que você fica achando meio estranho. E também conheço, quer dizer, não na minha bolha, que minha bolha também é responsável, mas tenho visto também uma galera que, como se nada houvesse, acho que nem tanto, nem tão pouco, é encontrar esse lugar, porque questionar os nossos medos e elaborar, estar ciente do que a gente precisa fazer para se proteger, é importante olhar para esses medos, né? E claro, cara, são 6 meses, tá? A galera tá todo mundo ficando doido. Tipo, sabe? Tem hora que dá uma pirada, né? Não, e que as pessoas estão sozinhas, por exemplo, né? Que não tem com quem dividir, que estão sozinhas, isoladas, né? A minha mãe passou por isso, agora com o meu irmão, né? Ficou um tempo isolada na casa dela, chega uma hora que a pessoa começa a mas as ideias não começam mais a rolar de uma maneira, né, saudável, aí tem que sair fora mesmo, aí faz todos os testes e se reunifica, e é um cuidado que tem que ter com ela também. Mas é uma loucura, porque vão surgir mil coisas que a gente desconhece ainda, né? O psicanalista Christian Duncan, né, nessa conversa que ele teve com a gente para explicar o que é a síndrome da cabana, uma questão que eu tinha é que eu tenho certeza que tem, porque eles falam muito que a síndrome da cabana pode estar ligada a uma coisa que a pessoa já tem. A pessoa já tem medo de aglomeração, já não gosta de multidão, já tem alguma depressão, então não quer sair, já não gosta de sair. Né? Mas eu tenho uma sensação de que novas doenças vão aparecer a partir desse cenário que a gente está vivendo, que, como eu falei, nós nunca ficamos tanto tempo, a humanidade nunca ficou tanto tempo confinada. Com certeza. E ele falou que realmente a gente vai ter uns resquícios disso, se tudo caminhar do jeito que pinta agora, da gente conseguir essa vacina até o final do ano, até o meio do ano, as pessoas já estarem vacinadas. Ele fala que a gente vai ter uns resquícios psicológicos por uns 3 anos até. Então, se você se identifica com essa sensação, o meu filho não queria sair de casa. Eu comecei a sair de casa com ele aos domingos para dar um rolê, para pegar comida num takeaway, para ele, sabe? Pode sair do carro, vai ali. É tranquilo, não é um negócio que precise, que a gente veja que precise de um outro auxílio, mas é um sinal. Então, e eu sou do tipo que, ao primeiro sinal, peça ajuda.